Olá, bem-vindos à nossa quarta aula do eixo de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos trabalhar com essa quarta competência que será exigida de vocês na prova. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Em outras palavras, você precisa reconhecer os recursos argumentativos que foram aplicados naquela mensagem, naquela forma de veiculação, naquele texto que você vai receber e identificá-los. Só isso. Só isso. Parece simples, né? Na verdade é bem simples. Eu vou elencar aqui alguns tipos de argumentos que você pode utilizar e que podem acontecer de cair na sua prova. Lembre-se que um argumento, ele tem, além de ter um foco no conteúdo, no que está acontecendo, ele surge para convencimento, você usa do argumento para persuasão. Ele é muito utilizado em propagandas, em textos de autoajuda, por exemplo, que a pessoa quer convencer você que dá tudo certo, vai dar tudo bem, vai ficar tudo ótimo no final. E em propagandas para fazer que você compre alguma coisa, mas o que a prova vai pedir de você é identificar que tipo de argumento, de que forma que você, leitor, você, receptor de mensagens, pode ser ou foi convencido através daquela mensagem. Quando você vê uma propaganda de perfume, qual é o recurso argumentativo que essa propaganda na televisão utiliza para convencer você a comprar aquele produto? Ou então a assinar um plano de telefonia novo? Que tipo de argumento, como é que a pessoa te convence, te persuade a assinar aquele contrato e assumir aquele plano, pegar esse plano para você? Bom, um dos tipos de argumento que a gente diz é o argumento de autoridade. Esse surge quando você busca alguém que tenha um conhecimento maior, mais aprofundado sobre aquele assunto. Por exemplo, em uma reportagem sobre vacinação, tem muita gente que é contra a vacinação, em uma reportagem sobre vacinação, busca-se um especialista, um médico, PhD em alguma coisa, em vacinação, para falar sobre o assunto. Você traz alguém considerado autoridade para falar sobre o assunto. Quando você vê, por exemplo, em propagandas, gente famosa no perfume, naquela nova causa social, ou então propaganda de tênis, a gente entende isso porque como argumento de autoridade, porque eles são influenciadores sociais. Eles são considerados tipo, se o Neymar tá usando aquela roupa, eu também quero usar, porque o Neymar, é o Neymar. Ou então se a Ana Hickman anda com aquela bicicleta, preciso comprar aquela bicicleta, porque a Ana Hickman anda com aquela bicicleta. Entendeu? Argumentos de consenso são coisas que todos nós concordamos. No final das contas, todos dizem, tem razão. Por exemplo, é preciso investimento em educação para que um país se desenvolva melhor. Concorda? Concordo. Ok. É um consenso. Todos nós achamos a mesma coisa. Isso pode surgir para você de forma disfarçada também, né? Como se todo mundo concordasse, mas na verdade nem sempre todos concordam. Ou um texto pode criar um argumento de consenso para te convencer de que aquilo é uma coisa que todo mundo concorda. Isso a gente vê muito em propagandas, em textos, em jornais. Isso acontece, é do nosso dia a dia mesmo. Argumentos de provas concretas é quando a gente traz provas concretas, através de experiências, através de pesquisas, você traz os resultados do que aconteceu. Em propagandas, em época de eleições, por exemplo, quando você vê aquelas propagandas, 50% do Brasil é a favor de tal candidato, 70% é a favor de... Já passou de 100, né? Linguagens. Mas, enfim, você entendeu que provas concretas trazem resultados, trazem coisas que vieram a partir de experiências, de pesquisas, a partir de experimentações e que deram um produto. Você usa esse produto como argumento e a gente chama de prova concreta. Argumentos de lógica, basicamente, é quando você tem uma relação se isso, isto, se não isto,
não isto, ou se isto, não isto, ou se não isto, isto. Por exemplo, tem um remédio, acho que o nome é Doril, que diz, se tomou Doril, a dor sumiu, certo? Tomou Doril, a dor sumiu. É lógico, não é? Se você toma Doril, o que acontece com a dor? Ela some. Isso é um argumento lógico, de raciocínio lógico, um argumento de lógica, que te traz assim, vai construindo a situação até que você no final concorde, porque a lógica, aquela sequência de raciocínio fez sentido. Então, se isso, isto, ok? Argumentos de competência linguística, extremamente importante para uma prova de redação, do Enem, do Enseja, de qualquer vestibular que você for. De competência linguística é nada mais do que ter domínio suficiente da linguagem padrão. A linguagem padrão é aquela linguagem que a gente aprende na escola, ou a que é ensinada nas escolas, aquela que está em contratos de compra e venda, em manuais de instrução e também, por exemplo, em livros didáticos, em livros narrativos, exceto talvez em falas de personagens. Mas um argumento de competência linguística estará presente dentro do texto através das relações das palavras dentro do texto. Então, se você escreve na sua prova os meninos bonitos ou os meninos bonitos, se você já está usando a forma de concordância os meninos bonitos, você já está demonstrando a sua competência linguística. E você pode também usar um argumento de competência linguística para descreditar alguém. E aí a gente entra em outro campo que é o do preconceito linguístico. A gente evita fazer esse tipo de coisa, tá? Mas ele costuma ser usado para tirar crédito de quem está dizendo. E o argumento de sedução, a gente coloca esse nome mesmo, porque é aquele que desperta curiosidade em você. Quando você vê aquelas propagandas assim, quer emagrecer? Pergunte-me como. Quer ganhar dinheiro? Pergunte-me como. Sabe? Você vê muita gente lançando essas coisas. Quer saber como fazer o seu negócio decolar? Fale comigo. É algo que desperta a sua curiosidade, que faz você entrar nesse jogo sem saber que você está sendo fisgado ali porque aquela pergunta, você não sabe a resposta, mas você quer saber a resposta disso. Então, o texto te seduz para convencer você a comprar o que eu quero, comprar a minha ideia, comprar o meu produto, comprar o que for que eu estiver veiculando. Resumindo, então, você precisa, na prova, descobrir, identificar os recursos argumentativos utilizados em um texto, ou em uma propaganda, ou em uma imagem. Então nós temos aqui os exemplos de argumentos de autoridade, alguém que conhece, sabe sobre o assunto e que seja entendido ou entendida do assunto para falar sobre isso, alguém que tenha esse ar de autoridade sobre isso. Argumentos de consenso, aquelas situações em que quase 100% das pessoas concordam, todo mundo acha que sim, que isso é válido, isso sim, de fato. Argumentos de provas concretas, quando você traz resultados das coisas. Você faz uma experiência e mostra o resultado daquilo, aquilo se torna um argumento para você convencer o seu leitor. Argumentos de lógica, quando você fala de relações lógicas, de condicionais às vezes, tipo, se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade, se não, isso aqui não é verdade. Então, tomou Doril, a dor sumiu. Se você tomar Doril, a dor sumiu. Se você tomar outro remédio, sua dor não vai sumir. Lógica, ok? Não vá para o outro remédio. Percebeu? Argumentos de competência linguística, quando você demonstra o quanto você domina a linguagem padrão, o quanto você conhece dessa linguagem, como você sabe se expressar através dela. E argumentos de sedução, quando você desperta a curiosidade da pessoa que está lendo o seu texto, ou que está vendo sua propaganda, que está vendo o seu vídeo. Muito obrigado por estarem aqui, a gente se vê na próxima.